Os cientistas estão constantemente em busca de respostas, mas nem todas as coisas nesse mundo podem ser explicadas. Agora, mesmo que você acredite muito na ciência, eu devo te avisar. Antes de assistir a esse vídeo, seria melhor espalhar um anel de sal ao seu redor. Talvez queimar um pouco de sálvia, porque a gente está prestes a investigar fenômenos que desafiam toda a lógica. De cabelos humanos crescendo em bonecas, a máscaras metamórficas que roubam almas. Segure bem esses amuletos de proteção enquanto damos uma olhada em mais alguns dos objetos mais amaldiçoados do mundo, que os cientistas não conseguem explicar. Vale das Bonecas. Muita gente acha bonecos e bonecas fofos, mas eu argumentaria que literalmente não tem nada mais assustador. E no caso em questão, deixa eu te apresentar o Little Jimmy. Esse boneco foi ganho por Leroy Bland, de 12 anos, em um carnaval de Kentucky em 1910. O boneco já é assustador o suficiente com o seu rosto de porcelana rachado e o sorriso vermelho sangue perturbador, mas sua história só ficou mais sombria quando em 1914 a Primeira Guerra Mundial eclodiu. A mãe de Leroy tricotou um uniforme de soldado pro Jimmy em homenagem a todos os bravos jovens que serviam na guerra. Ela não sabia que a Primeira Guerra Mundial se tornaria um dos conflitos mais mortais de toda a história, com um número estimado de baixas entre 15 e 22 milhões. Sim, Little Jimmy se tornou um talismã bem sombrio, mas eu tenho duas histórias reais de bonecos verdadeiramente amaldiçoados, e cabe a você decidir qual desses brinquedos perturbadores merece o título de boneco mais amaldiçoado. Tá pronto? Primeiro temos esse boneco de 90 centímetros de altura vestido com traje de marinheiro. Parece inocente, né? Bom, espera até ouvir a sua história completa. Ele tem mais de 117 anos e está atualmente em exibição no Museu Fort East Martello, em Key West, na Flórida. Mas antes de chegar ao museu em 1994, ele era propriedade de Gene Otto, que ganhou o boneco artesanal quando criança. Gene deu ao boneco o nome de Robert e rapidamente se apegou ao seu novo brinquedo. Até que uma noite, Gene acordou e viu Robert sentado na ponta da sua cama. Momentos depois, sua mãe foi acordada pelo som dos gritos de Gene e dos móveis sendo jogados pelo quarto. Quando ela finalmente abriu a porta, o quarto estava bagunçado e Gene estava chorando. Quando ela perguntou a Gene o que aconteceu, ele apontou para o boneco, que ainda estava no pé da sua cama, e disse: "O Robert fez isso." E esse se tornaria o bordão de Gene sempre que algo quebrasse ou sumisse na sua casa. Logo começaram a testemunhar outro fenômeno sobrenatural, alegando que frequentemente ouviam seu filho lá em cima conversando com o boneco, com uma outra voz diferente respondendo. Também houve relatos de risadas dementes, e visitantes viram Robert subindo as escadas. Apesar desses relatos assustadores, Robert continuou vivendo com Gene, até que, conforme Gene superava sua fase de bonecos, Robert foi guardado em um baú no sótão. Mas as crianças da rua afirmavam que viam Robert as encarando da janela do sótão. Havia um sentimento de que ele estava observando, sempre os observando. Eles juravam que ele aparecia e desaparecia sem qualquer explicação, e as crianças começaram a evitar a casa completamente. Gene faleceu em 1974, e quando novos proprietários se mudaram para casa, sua filha pequena ficou encantada ao encontrar Robert no sótão. Mas isso logo tomou um rumo ruim, já que a filha começou a afirmar que o boneco estava tentando machucá-la. Eles descartaram as reivindicações da criança como uma imaginação hiperativa, mas logo começaram a notar que Robert se movia pela casa mesmo quando ninguém estava, e até mesmo visitantes notaram que sua expressão em branco parecia mudar quando alguém falava mal do seu antigo dono, Gene. Até que, após uma quantidade excessiva de ocorrências inexplicáveis, Robert foi doado ao museu onde reside até hoje. Os moradores locais acreditam que na verdade foi a empregada da família Otto quem deu a Gene o boneco, e tendo sido tratada mal pela família, o amaldiçoou com magia negra como vingança. Só que não foram encontrados registros para provar isso, e os cientistas não conseguem testar ou provar com precisão as alegações desse boneco travesso, porque todas são declarações de testemunhas oculares. Embora muita gente jure que as suas fotos são arruinadas se tentarem tirar selfies com Robert sem sua permissão. Apesar da sua suposta natureza malévola, Robert se tornou uma espécie de celebridade. Ele recebe cartas de fãs de todo mundo e tem 1.600 amigos no Facebook. Poxa, eu tô bem frustrado em perceber que eu tenho menos amigos que um boneco assombrado. Embora a história amaldiçoada de Robert possa deixar você inquieto, tem bonecas por aí com um passado ainda mais arrepiante. E para essa próxima eu preciso atravessar o globo até o Japão e retroceder até 1918. Foi aqui que um jovem chamado Eikichi Suzuki estava viajando pelo norte do país quando viu uma pequena boneca de 41 centímetros vestida com kimono à venda. Sem pensar duas vezes, comprou a boneca e quando chegou em casa a presenteou a sua irmã de 2 anos, Kikuko. A garotinha gostou tanto da boneca que decidiu
decidiu dar a ela um nome parecido com o seu, chamando-a de Okiko. Mas um ano depois, o Japão foi atingido pela febre amarela, uma doença infecciosa e mortal que resultou em muitas fatalidades, incluindo a pobre Kikuko. Os parentes a enterraram e colocaram a boneca no santuário da família, uma prática muito comum em casas japonesas para celebrar os mortos. A família regularmente prestava seus respeitos à boneca em homenagem à filha, mas um dia ao abrir o santuário, Eikichi notou algo incrivelmente estranho. Quando comprou a boneca, ela tinha um corte de cabelo até o ombro, mas agora o cabelo da boneca estava bem mais longo, cresceu feito uma bagunça e chegava até os joelhos. Sem conseguir explicar o que estava acontecendo, a família cortou o cabelo da boneca e a colocou de volta no santuário. Mas quando abriram o santuário de novo, o cabelo havia crescido novamente, e não importava o quanto cortassem o cabelo de Okiko, não demoraria muito para que precisasse de outro corte de cabelo aterrorizante. Sem conseguir explicar o que estava acontecendo, a família logo começou a acreditar que o espírito da filha estava vivendo dentro da boneca. Em 1938, eles tomaram a difícil decisão de se mudar para outro distrito, mas decidiram não levar a boneca Okiko com eles, pois temiam que o que quer que alimentasse essa magia de crescimento de cabelo dependesse de uma proximidade ao túmulo da filha. E assim, a família pediu ao templo local que cuidasse da boneca. Okiko agora está abrigada em um santuário privado no templo Manenji, em Hokkaido, no Japão, e os moradores locais afirmam que o cabelo de Okiko continua crescendo, com os monges do templo aparentemente ainda tendo que cortá-lo até hoje. Agora, eu acho importante notar que durante a primeira metade do século XX, muitas partes do Japão eram pré-industriais e rurais, onde o folclore era abundante. Contavam-se lendas locais sobre espíritos malignos e criaturas assediando pessoas normais, e bonecas em particular eram consideradas instrumentos poderosos de magia. Então o crescimento do cabelo de Okiko pode ser só uma lenda, mas o que é realmente assustador é que o cabelo foi testado e se descobriu ser cabelo humano de verdade, como se essa história já não fosse bem assustadora. Será que alguém estaria trocando o cabelo da boneca de alguma forma? E se sim, por quê? Agora, sob a proteção dos monges que servem ao santuário, com toda a fotografia da boneca atualmente proibida, os cientistas podem nunca ser capazes de determinar exatamente de onde vem esse cabelo, ou se essa história é mesmo real. Mas uma coisa é certa, não mexa com bonecas. Qual desses brinquedos te deixou mais assustado? Se foi o Robert, clica no botão de se inscrever, e pra boneca Okiko, clica no botão de curtir, beleza? Ótimo, agora deixa eu apresentar a vocês outros objetos amaldiçoados que desafiam a explicação. Cadeira amaldiçoada. Essa é a cadeira Busby Stoop. Parece uma cadeira bem normal, né? Bom, ela foi permanentemente pregada nessa parede, propositalmente fora do alcance de qualquer traseiro que possa sentar nela acidentalmente. Mas por quê? Bom, Thomas Busby, em cuja homenagem a cadeira foi batizada, na verdade era um criminoso que atuava em North Yorkshire, na Inglaterra, em 1702. Ele dirigia um negócio de falsificação de moedas com seu sogro, inundando o mercado com dinheiro falso. Depois de uma discussão entre os dois ter se tornado violenta, Thomas acabou matando seu sogro. Existem várias versões sobre o que aconteceu em seguida, mas uma delas afirma que Thomas estava bêbado em sua taverna favorita, sentado na sua velha cadeira de carvalho de sempre quando os policiais entraram para prendê-lo. Antes de levá-lo embora, ele pronunciou sombriamente que a morte súbita venha para quem ousar sentar na minha cadeira. Últimas palavras muito bem escolhidas, por sinal. Seu corpo sem vida foi exibido no cadafalso que ficava no cruzamento onde estava a taverna, o que mais tarde inspiraria a mudança do nome. Os aldeões não deram muita importância no começo, mas então, aos poucos, perceberam que aqueles que escolhiam sentar na cadeira não viviam por muito tempo. Uma das histórias mais dramáticas de 1894 envolveu um limpador de chaminés. Bebendo na taverna, ele decidiu se sentar na cadeira de Busby e foi encontrado morto na manhã seguinte. Pouco depois, um aprendiz desafiou seu colega de trabalho a desafiar a maldição da cadeira, uma aposta que logo se arrependeu, pois o colega de trabalho morreu pouco depois. Além disso, muitos dos jovens soldados que se sentaram na cadeira antes de irem lutar na Segunda Guerra nunca voltaram do campo de batalha. Foi só na década de 1970, depois que um motorista de entrega sentou na cadeira e morreu em um acidente algumas horas depois, que o proprietário decidiu se livrar da maldição de 300 anos e doou a cadeira ao Museu de Thirsk. Hoje em dia, ela pode ser vista pregada na parede, eternamente reservada para Thomas Busby, e bem fora do alcance de qualquer pessoa que tente se acomodar nela. Agora, é importante observar que nunca houve registros oficiais ligando a linha do tempo das vítimas que sentaram na cadeira e as suas mortes. Se trata de uma série de relatos. Além disso, um especialista em móveis acredita, com base no design e na madeira utilizada, que a cadeira no museu foi feita na verdade em
1840, 138 anos após a execução de Thomas Busby. Portanto, a única maneira definitiva de provar se a cadeira Busby Stoop é amaldiçoada ou não é sentar nela. E, surpreendentemente, nenhum cientista foi corajoso o suficiente para tentar. Máscara tóxica. Já ouviu alguém dizer, coloca um sorriso nesse rosto? Bom, as máscaras no japonesas fazem isso literalmente. Uma máscara no é uma máscara de madeira tradicional usada no teatro japonês, esculpida especialmente para representar um rosto sorridente ou um rosto carrancudo, dependendo do ângulo em que você a vê. Se você inclinar a cabeça para cima enquanto usa a máscara, ela vai parecer mais alegre ou aliviada. Mas se a máscara for inclinada para baixo, vai parecer deprimida ou triste. Mas só os atores treinados podem usar essas máscaras, porque uma lenda amaldiçoada assombra sua própria existência. Segundo o folclore datado do século XIV, as máscaras no têm a capacidade de absorver emoções negativas, como raiva, hostilidade ou ciúme. A máscara então cria sua própria identidade maligna, drenando a força vital da pessoa que está usando. A lenda afirma até que a máscara permanece na pessoa, mesmo depois que o seu corpo começar a apodrecer. Isso quer dizer que a máscara vai possuir o corpo do morto para procurar sua próxima vítima. Embora tudo isso seja apenas folclore japonês, é uma lenda da qual cientistas nunca conseguiram descobrir a verdade. Então, de onde veio uma maldição tão sinistra? Pode estar relacionado com o modo como usar uma máscara afeta o nosso comportamento, já que o anonimato psicologicamente capacita as pessoas a fazerem coisas que normalmente não fariam. Mas se manter anônimo e ser um casco possuído de um humano são duas coisas bem diferentes. Mesmo assim, uma coisa é certa: essas máscaras são 10 vezes mais assustadoras do que aquelas que todo mundo está acostumado a usar. Sob pressão. Dizem que diamantes são os melhores amigos de uma garota, mas descobriu-se que diamantes negros são o pesadelo de uma garota. Ao contrário dos diamantes incolores, os diamantes negros naturais contêm traços de grafite dentro deles, o que dá às pedras uma coloração preta sólida. E talvez não haja um exemplar mais impressionante do que o enorme diamante Black Orlov de 67,5 quilates, embora já tenha sido ainda mais impressionante, com colossais 195 quilates. Ele foi descoberto na Índia no século XIX, onde foi roubado por um clérigo jesuíta ganancioso de uma estátua de Brahma, o deus hindu da criação. A joia é oficialmente conhecida como o Olho de Brahma, que aparentemente não ficou satisfeito por ter o seu olho roubado. Uma maldição catastrófica seguiu o rastro de todos aqueles que entraram em contato com o diamante negro. Como dizem, olho por olho. Depois da turnê mundial do diamante pelo ocidente, ele deixou para trás um rastro de destruição semelhante a um assassino habilidoso, fazendo com que membros da classe alta encontrassem fins altamente misteriosos. Seu novo proprietário então supostamente tentou quebrar a maldição, dividindo o diamante em 3, antes de ficar com uma das gemas, que agora conhecemos como Black Orlov, recortado e montado em um colar que foi vendido por $352 mil em 2006. Mas o ceticismo foi lançado sobre essa chamada maldição. No caso da princesa Nadia Orlov, ela supostamente se jogou do prédio em 1947, mas os registros afirmam que ela realmente faleceu em 1988, aos 90 anos, de velhice. Quanto aos registros sobre a suposta segunda princesa, na verdade não há nenhum, pelo menos nenhum que os pesquisadores tenham encontrado. Bom, se isso é um caso de incrível coincidência ou completa invenção, eu não acho que alguém esteja ansioso para usar esse grande diamante tão cedo. Mas o Black Orlov não é a única joia roubada da Índia com uma maldição lançada sobre ela. Essa joia tem um nome revelador, a ametista amaldiçoada, né? Parece um nome bem apropriado, até você descobrir que na verdade é uma safira roxa. A lenda dessa pedra começa em 1857, quando o cavaleiro Coronel W. Ferris supostamente trouxe a ametista para a Inglaterra depois que ela foi roubada de um templo sagrado de Indra. E assim como a outra pedra roubada de um templo indiano, ela logo se vingou. A saúde do coronel rapidamente se deteriorou e ele faleceu. Depois que seu filho herdou a pedra, o mesmo destino se abateu sobre ele. Então, em 1890, Edward Heron Allen recebeu a pedra e quase imediatamente também foi afligido por desastres. Ele rapidamente presenteou a pedra a uma amiga que era cantora, mas ela perdeu subitamente a voz depois de recebê-la. Por fim, desesperado para se livrar dela, Edward a jogou no Regent's Canal. Só que 3 meses depois, a pedra foi resgatada do canal por um dragador, que a vendeu para um comerciante que reconheceu a gema e a devolveu a Edward. Ele ficou tão paranoico com a pedra que a embalou em 7 caixas antes de trancá-la dentro de um cofre bancário, até que Edward declarou que o cofre só poderia ser aberto 3 anos depois da sua morte, que aconteceu em 1943. A
pedra foi então doada ao Museu Britânico, com um bilhete de aviso de Edward, falando sobre a sua história de maldade. Hoje a pedra permanece trancada no cofre do Museu de História Natural em Londres, onde é proibido tocá-la. Agora, o meu lado racional quer acreditar que isso não passa de um monte de coincidências incríveis, mas nem mesmo os especialistas do museu se arriscam, então talvez essa maldição seja legítima. Bom, de qualquer forma eu tô decidido a não comprar pedras preciosas gigantes e super caras daqui pra frente. Sim, como se houvesse essa chance. Diga Bull. Todo mundo quer aquela selfie perfeita para postar no Instagram. E é super irritante quando as pessoas estragam a sua pose perfeita. Mas você já foi atrapalhado por um fantasma em uma foto? Pode parecer ridículo, mas os fantasmas têm aparecido em fotografias bem antes da primeira selfie ser tirada. Na verdade, a arte de capturar fantasmas em filmes, chamada de fotografia de espíritos, pode ser rastreada até o século XIX. Na década de 1860, o fotógrafo americano William Mumler aparentemente capturou uma imagem de um fantasma muito famoso, o falecido presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que estava em pé atrás da sua esposa Mary. A partir daí o negócio de William decolou, pois ele recebeu uma lista inteira de clientes ansiosos para fazer uma conexão paranormal com seus entes queridos. Mas na mesma proporção da popularidade vieram os céticos. O mais proeminente entre eles foi P.T. Barnum, empresário que tornou famoso o Circo Three Rings, que levou William ao tribunal. Ele acusou William de explorar famílias enlutadas ao falsificar deliberadamente essas fotos de fantasmas. O momento crucial do julgamento veio quando uma fotografia foi apresentada de P.T. Barnum, com nada menos do que o fantasma de Abraham Lincoln. Essas fotografias de fantasmas na verdade dependiam de um truque inteligente. William inseria uma placa de vidro previamente preparada com a imagem do falecido na câmera, na frente de uma placa de vidro não utilizada que era usada para capturar uma imagem do cliente. Essa técnica de dupla exposição então sobreporia uma imagem fantasmagórica do falecido sobre a foto principal, criando a visão espectral. Isso seguiu alegações ainda mais assustadoras de que William realmente invadiu as casas dos seus clientes para roubar fotos dos seus parentes falecidos, enquanto em outros casos os supostos espíritos que apareciam nas fotos eram na verdade retratos tirados anteriormente de pessoas ainda vivas. Apesar das evidências contra ele, William foi absolvido da fraude, mas ele não escapou do tribunal da opinião pública, e com a sua reputação arruinada, seu negócio nunca se recuperou. Mas mesmo que os fantasmas aparecendo em fotos antigas tenham sido totalmente desmascarados, figuras fantasmas ainda continuam aparecendo nos rolos de fotos do iPhone hoje em dia. A Apple tem um contrato de transmissão secreto com os mortos? Bom, na verdade é por causa da maneira como os smartphones tiram fotos. Ao contrário do filme analógico, que captura uma imagem em um flash, os smartphones tiram fotos em estágios. Assim como um scanner se move sobre uma folha de papel, os sensores da câmera do smartphone precisam de tempo para registrar todas as informações da imagem. Isso é chamado de aliasing de imagem. E como resultado, qualquer coisa que se mova pela foto pode aparecer distorcida. Então esse é um mistério assustador que os cientistas conseguem resolver. Mas o que eles não conseguem entender é a crença contínua das pessoas em fantasmas, apesar de todas as evidências que contradizem a sua existência. E você, acredita em fantasmas? Me conta nos comentários. Uma chance no inferno. Rivalidades profissionais podem levar a negócios muito sujos, não importa em qual ramo. Mas de volta aos anos 1980, uma rivalidade profissional dentro da comunidade de arquitetos galeses tomou um rumo demoníaco. Foi nessa época que a igreja de Santa Maria, no centro da cidade de Swansea, decidiu realizar algumas grandes renovações. Um arquiteto local se ofereceu para assumir o projeto, mas foi recusado em favor de um empreiteiro externo. Enfurecido com esse desrespeito, ele começou a planejar uma vingança muito diabólica. Ele comprou uma fileira de casas ao lado da igreja, as demoliu, construiu escritórios de tijolos vermelhos no lugar e depois plantou uma escultura talhada de 90 centímetros de altura de um demônio no topo. Esses olhos realmente parecem perseguir a gente. O arquiteto vingativo supostamente amaldiçoou a igreja ao dizer: quando sua igreja for destruída e queimada até o chão, meu demônio permanecerá rindo. A estátua do diabo ficou conhecida como Old Nick, e ele observou incansavelmente a casa sagrada dia após dia do seu local no telhado. E então, um pouco mais de 50 anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães bombardearam Swansea. O bombardeio de 72 horas danificou 11 mil prédios e levou 872 ao chão, incluindo a igreja de Santa Maria. Quase toda a estrutura no centro da cidade foi demolida, mas o prédio com Old Nick no topo surpreendentemente ficou de pé. A maldição do arquiteto se cumpriu de uma das maneiras mais estatisticamente improváveis, embora o prédio do Old Nick tenha sido desativado em 1962 e a estátua tenha desaparecido de maneira misteriosa. Mas com a sorte
morte do diabo, o Old Nick foi posteriormente recuperado em uma garagem inglesa. Depois de uma rápida reforma, a sinistra estátua de pedra foi colocada de vigília no centro comercial Swansea Quadrant. Mas, dada sua história, os moradores se sentiram desconfortáveis com ele os observando incansavelmente, e assim ele foi transferido para o Museu de Swansea em 2019. Hoje ele pode ser encontrado sentado com segurança atrás do vidro e fora do campo de visão de qualquer igreja próxima. Elmo Malvado. Vila Sésamo é um dos programas infantis mais amados no mundo, com o pequeno Elmo sendo uma parte icônica do programa. Ele rapidamente se tornou um brinquedo infantil popular, mas em 2008, um garotinho de 2 anos na Flórida teve um encontro com seu boneco Elmo que fez sua mãe gelar até os ossos. Naquele dia, Melissa Bowman estava assistindo seu filho James brincar com seu boneco Elmo Sabe Seu Nome, um brinquedo de pelúcia eletrônico falante e personalizado. Então, de repente, o boneco peludo exclamou, "Mate James", e o que é pior, o menino então começou a repetir a frase. O boneco e o menino começaram a repetir "Mate James" em um canto cultuoso ameaçador, até que as pilhas do boneco acabaram. Mas mesmo quando foram substituídas, Elmo continuou a repetir com uma voz cantarolante, "Mate James". Será que algum tipo de demônio possuiu Elmo, transformando o brinquedo em uma máquina sedenta de sangue? Acontece que pode ser ainda mais sinistro do que isso, já que esse boneco do Elmo em particular pode ser programado para repetir frases e lembrar o nome do seu filho. Parece impossível, mas a menos que o Elmo realmente tivesse possuído, alguém deve ter falado a frase malévola pra ele aprender primeiro. E eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas nesse caso eu tô torcendo pela explicação da possessão demoníaca. A Múmia. Tá, só pra vocês saberem, eu tô me arriscando só de contar pra vocês sobre esse próximo item. Ele é chamado de a Múmia Azarada, embora tecnicamente não seja mesmo um cadáver mumificado, mas sim apenas a tampa de um sarcófago de uma mulher egípcia de alta posição social desconhecida, por volta de 900 a.C. O artefato foi encontrado em Tebas no final do século XIX, onde foi doado ao Museu Britânico. Mas por que esse nome? Bom, os registros afirmam que dos 4 ingleses que inicialmente o compraram, 2 pereceram em acidentes suspeitos, e 2 perderam a sua fortuna e pereceram na pobreza. Dizem que esse antigo artefato trouxe morte, doença e falência para quem entrasse em contato com ele. Daí o apelido bem apropriado. Mas por quê? Possivelmente porque a mulher desconhecida esculpida na tampa era na verdade uma sacerdotisa do poderoso deus Sol Amon-Ra. Ela pode ter usado sua poderosa magia cerimonial para amaldiçoar quem ousasse perturbar o seu local de descanso final. Para ser justo, eu também ia ficar bem irritado se alguém roubasse a tampa do meu caixão. Mas a parte mais inacreditável da história desse artefato vincula um dos piores desastres da história moderna, o naufrágio do Titanic em 1912. Embora o item não estivesse no navio de cruzeiro condenado, uma das 1.500 vítimas perdidas no Titanic foi o jornalista William Stead. Ele foi o primeiro a escrever artigos sobre a maldição da múmia. Sobreviventes do desastre lembram-se de William contando histórias do artefato sombrio durante o jantar. Talvez isso por si só tenha sido suficiente para mexer com a má sorte da múmia. Pode ser só uma coincidência sinistra, ou mais provavelmente uma total falácia, porque além do jornalista que afundou com o navio, não há registros factuais ligando a morte prematura de alguém à tampa do sarcófago. Então é mais provável que seja só uma história de fantasma, inventada para despertar interesse nesse velho artefato. Sorte a minha. Bom, e eu ainda tô aqui. Parece que no fim das contas não tem maldição. Qual desses itens te deixou mais assustado? Conta pra mim nos comentários e Eita, o que você tá fazendo aqui? Não, vai embora, por favor, por favorzinho, vai embora. Não, eu achei que era uma lenda.